Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou dar dicas de como fazer um tapetão assim, bem colorido, usando os restinhos de fios, tá? Então nesse vídeo eu vou dar várias dicas para vocês. Troca de cores, troca de carreiras, principalmente de como não embabadar o seu tapete circular. Tá bom? Fica aqui comigo. Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer um pedido para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e no final não esqueça de deixar um comentário, que eu adoro ler todos os feedbacks de vocês e o que eu puder aí, né, estarei sempre ajudando e tirando as dúvidas de vocês. Bom, gente, esse tapete aqui é muito legal de fazer, porque você consegue usar aí, né, vários restos de fios que você tem. E quando a gente fala, vamos usar todos os restinhos de fios aí, é difícil, gente, usar todos os restos de fios. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando for fazer um tapetão desse, é fazer uma pré-seleção dos fios, para saber se os fios estão aí mais ou menos, né, na mesma espessura. Eu vou mostrar para vocês. Geralmente, os fios, como são fios residuais, cada rolo vem com uma espessura. E aí, quando você faz um tapete desse, usando todos os restos de fios, e cada fio tá numa espessura diferente, a tendência é seu tapete ficar bem torto. Então, por isso que eu sempre falo, ó, faça uma pré-seleção de fios aí para saber se eles estão mais ou menos na mesma espessura. É difícil encontrar todos os restos de fios da mesma espessura, né? Mas aí a gente dá uma olhadinha aqui, ó, para ver se tá aí, né, mais ou menos a mesma espessura. Quer ver? Eu vou abrir outro aqui para você ver. Esse aqui tá bem mais grosso, ó. Tá vendo? Esse aqui tá bem mais grosso. Vocês falam, Dani, pode usar? Pode, gente, não vamos descartar. O que que a gente vai fazer? Aí, nós vamos fazer assim, ó. Na mesma carreira, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que numa mesma carreira eu fiz, né, duas cores. Porque eu vou emendando os fios. Eu não gosto de fazer tudo da mesma cor, uma carreira só. E eu vou emendando. Então, sempre na mesma carreira, você tenta usar, pelo menos, na mesma carreira, os fios da mesma espessura. Quando você for mudar de carreira, aí você pode usar aquele que é um pouquinho mais grossinho, para não dar tanta diferença na mesma carreira e ele não ficar torto, tá? Então essa é a dica número 1. Se você for fazer troca de fio na mesma carreira, tente usar fios da mesma espessura. Procurem aí os fios mais similares. Se você for usar na outra carreira, for mudar de cor, aí sim você pode usar aquele mais grossinho, se você for usar ele na carreira toda, para não dar, né, ficar essa diferença aí e ficar torto o seu trabalho. Bom, vamos aí para a dica número 2 de quando você estiver fazendo seu tapete circular. É muito comum que seu tapete embabade. O que é embabadar? É quando ele fica com aquelas ondas, sabe? Então quando você coloca no chão, ele não fica retinho, ele fica cheio de ondas. Ninguém quer aí um tapete embabadado, porque é até perigoso você deixar um tapete embabadado no chão e alguém cair, né, tropeçar nele e sofrer aí um acidente. Então, a tendência, né, a gente procura aqui fazer sempre um tapete mais retinho no chão. E para que ele não embabade, é muito importante, eu vou mostrar para vocês mais para frente na prática, tá? Como que a gente conserta um tapete embabadado, mas é muito importante que vocês, a cada carreira que vocês façam, vocês levantem de onde vocês estão, coloquem no chão ou numa superfície lisa e, né, amassa ele assim no chão para ver se ele tá retinho. Porque se você ficar sentada no sofá fazendo seu tapete, assistindo novela, assistindo, né, qualquer coisa, filme, e aí você vai fazendo e deixa para ver só no final, depois que você fez 5, 6, 7 carreiras. E aí você vê que seu tapete embabadou, você vai ter maior trabalho de desmanchar e fazer tudo de novo. Então a minha dica número 2 aí é sempre, a cada carreira, levante de onde você está, coloque numa superfície lisa, amasse assim o seu tapete no chão para ver se ele tá retinho, tá? Porque se ele estiver embabadando, você já consegue consertar ali mesmo, e aí mais pra frente eu vou te mostrar como que a gente faz quando ele embabadar ou quando ele fechar, tá bom? Dica número 3. Gente, a intenção desse tapete é realmente usar todos os restos de fios que você tem. Então aqui não se preocupe em tá combinando cor, né? Tá muito preso a cores. Falar, eu não quero mais fazer porque eu não achei cores legais para combinar. Não, gente, desencane de cor. O resto, a intenção aqui é usar todas as cores que você tiver, tá? Eu, por exemplo, nesse tapete aqui, ó, eu só vou emendando e vou fazendo, sabe? Eu não tô muito ligada pra cor, não, porque a intenção é realmente usar esses restos de fios e ele todo coloridão aqui fica bonito mesmo, tá? Então,
desencane aqui de combinação de cor, que esse tapete é para você arrasar nessa mistura de cor mesmo. A intenção dele é ser bem colorido, independente de paleta de cores. Então vamos lá, vamos começar a fazer nosso tapete, tá? Eu vou mostrar como eu faço, tá? Só no começo. Por que, Dani, você não vai ensinar a fazer ele todo? Por quê? Não adianta eu ficar ensinando a vocês a fazer ele todo, passar um padrão aqui, falar, ó, nessa carreira você tem que fazer tantos aumentos, na outra você tem que fazer tantos aumentos. Porque não vai funcionar. Essa receita, não existe uma receita para tapete circular assim, usando restos de fios, porque as espessuras são diferentes e eu fazendo aqui, pode ser que não seja a mesma espessura que você está utilizando aí, e aí você vai ter que adaptar de qualquer maneira. Então, eu vou ensinar vocês a lógica de como fazer, eu vou ensinar vocês a fazer 3, 4, 5 carreiras aqui, mostrar como que é a lógica, para vocês aprenderem a fazer em casa. Entendendo a lógica, vocês conseguem fazer não só esse tapete de resto de fio, mas qualquer tapete circular, tá bom? Então, o que você vai precisar? Vamos lá, você vai precisar de uma agulha número 8 ou 9, tá? Essa aqui é uma agulha de bambu, que são as que eu mais amo. Vai precisar de uma tesoura para cortar o resto dos fios. Eu sempre tenho uma agulha mais fina, essa aqui é uma agulha 5 para fazer os arremates. E uma colinha aqui, essa aqui é uma colinha para artesanato Pega Mil, cola universal, para arrematar os fios do lado de baixo do tapete, tá? Para não ficar aquelas pontas soltas, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, eu vou começar aqui fazendo 4 correntinhas, tá? 2, 3, 4. Se você preferir, você pode começar com anel mágico também, não tem problema. Eu gosto sempre de começar com as correntinhas porque não escapa, tá? E se você for fazer com anel mágico, lembre sempre de arrematar muito bem para esse anel não soltar e estragar seu trabalho todo. Vou aqui no primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E agora nós vamos trabalhar dentro desse anel aqui, tá? Faz uma corrente e agora a gente vai fazer 12 pontos baixos aqui por dentro desse anel, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Você vai fazer 12 até chegar aqui nesse começo, tá? Bom, cheguei aqui, já fiz os 12 pontos baixos dentro daquele círculo. Vocês perceberam que ficou esse buraquinho aqui, né? Se você não quer que fique esse buraquinho, faça o círculo mágico, tá? Pra mim, não tem problema ficar esse buraquinho aqui. Ou se você preferir, você pode fazer 3 correntes ao invés de 4, né? Ou 5. Quanto menos fizer, você fica mais fechadinho esse buraquinho aqui. Então, gente, eu vou para a segunda carreira agora, eu não vou mudar de cor ainda, eu vou utilizar esse fio cinza ainda, tá? Então, o que eu vou fazer? Para começar outra carreira sem fazer aquela marcação de fechar e subir 3 carreiras, eu vou soltar esse fio aqui, venho no primeiro ponto, tá? No primeiro ponto baixo da carreira, puxo lá para trás esse fio, introduzo a agulha dentro, né, dele, volto para o mesmo ponto de base, ó, e vou puxar o fio lá de trás e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer mais uma corrente. Esse ponto aqui vai equivaler ao primeiro ponto alto da carreira. E você vê que ele não fica aquela marca, né, de 3 correntinhas para subir. Essa segunda carreira nós vamos trabalhar um aumento em cada ponto de base. Um aumento quer dizer 2 pontos saindo do mesmo ponto de base. Então aqui eu já tenho um, laçada, e vou fazer mais um, fazendo o primeiro aumento dessa carreira. Laçada, vou para o próximo ponto de base e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui nessa carreira vai ter que ter 24 pontos altos, né? Porque eram 12 nessa base, um aumento em cada ponto de base, vai multiplicar, vai dar 24. Te vejo aqui no final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, então totalizou aqui 24 pontos altos. Agora eu quero mudar de cor, tá? Porque eu já fiz 2 carreiras de cinza e aí eu quero usar as outras cores para diversificar nesse colorido. Então eu vou aqui, ó, fiz o último, né, ponto de aumento, vou no primeiro ponto
baixo da carreira e vou fazer o ponto baixíssimo para fazer esse fechamento invisível aqui, tá? Cortar o fio aqui. Para quem é do meu curso online, já sabe fazer esse fechamento, que eu ensino lá, né, as técnicas de aprimoramento. Então, aqui, ó, eu vou dar uma puxadinha aqui, vou pular esse primeiro, no segundo, eu introduzo a agulha de fora para dentro, puxo lá para trás. E aqui, ó, de onde saiu o fio, eu introduzo a agulha de baixo para cima e puxo lá para baixo, que aí vai dar esse fechamento aqui. Perfeito. E aqui eu coloco o fio lá para trás, dou um nozinho aqui para não deixar esse escapar. Tem gente que prefere só embutir aqui sem dar esse nó, eu gosto sempre de dar um nozinho, tá? E aqui temos nossa segunda carreira, né? Já fizemos duas. Gente, esse tapete aqui eu vou fazer sempre alternando uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alto, tá? Primeiro porque se ficar só o ponto alto, eu acho que ele fica sem graça, e fazer só o ponto baixo, ele demora muito, né, pra fazer, porque quase não rende ponto baixo. Então, eu vou fazer sempre alternando. Então, aqui eu já fiz de ponto alto, na próxima eu vou fazer de ponto baixo. Bom, pra começar o ponto baixo, eu já dou aqui o meu nozinho na agulha, tá? Existem várias formas de começar outra carreira aqui. Eu começo com eu chamo ponto baixo em pé. Então, eu comecei com o nozinho na agulha. Vou começar aqui em qualquer ponto de base e vou fazer o meu primeiro, sempre já arrematando isso lá para trás. Meu primeiro ponto baixo, tá? Vou alternar, tá? Nessa carreira vai ser um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos. A gente vai alternar entre os pontos de base, porque se eu fizer só um ponto de base aqui, se eu fizer só um ponto baixo em cada ponto de base, ele vai o quê? Fechar, tá? Então, nessa carreira aqui, eu vou fazer aqui, ó, alternando um ponto, que eu chamo de solteiro, e um ponto casado, né? Que são 2 pontos saindo no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, 2 pontos baixos saindo no mesmo ponto de base. Só para ele ficar regular sem fechar, tá? Então, presta atenção aí nessa conta, 2, 1, 2, 1, 2, tá? Aqui eu comecei com 1, 2, 1, 2, 1, 2 e assim até o final da carreira. Ó, gente, cheguei aqui no final e eu vou chegar fazendo o ponto de aumento, né? E aqui eu também já vou querer trocar de cor, tá? Porque como tá no começo ainda, tem bastante fio, então eu não fiz troca ainda de cor na mesma carreira. E aí, pra fechar, eu vou ignorar esse primeiro ponto aqui que tem aquele nozinho, tá? Porque se eu fechar nesse do nozinho, o que vai acontecer? Ele vai ficar um buraco nesse fechamento, então ele vai ficar feio. Então, eu puxo aqui o nozinho, né? E vou fechar no próximo ponto. E vou fazer novamente aqui o fechamento invisível. Eu corto o fio. E aí, esse tapete é um exercício bom para vocês treinarem esse fechamento, né? Como eu já fiz devagarzinho lá na carreira passada, eu já vou fazendo mais rápido nesses, tá? É só repetir o mesmo processo. E aí, ó, como eu já tenho esse nozinho do lado de cá, eu vou tentar fazer o nozinho mais longe para não ficar, né, aquele bolo de nozinho. Então, eu passo pra lá, vou passando umas 3 vezes e faço um nozinho. Ai, Dani, mas vai ficar todo cheio de nó depois, né? Vai ficar feio. Gente, olha, a minha vida toda eu fiz com nozinho. Como eu sempre falo, eu prefiro os nozinhos e ter um trabalho seguro do que só colocar pra baixo e um dia soltar esse tapete todo, né? Além desse nozinho, depois eu vou passar aqui o fio mais pra frente um pouquinho ainda, né? E corto. Ainda dou uma colada aqui no final para ele ficar bem seguro, esses fios. E depois nem aparece o nozinho no meio de tanta beleza, né? Então, aqui, ó, já temos essas 2 carreiras. Vamos para a próxima agora. A próxima carreira vai ser de ponto alto, tá? Então, eu vou começar com o nozinho na agulha de novo e vou fazer o ponto alto em pé.
Então, o que que eu faço? Dou uma laçada na agulha, seguro com o dedo, vou colocar em qualquer ponto de base. Fiquei aqui com 3 laçadas na agulha, puxo as 2 primeiras, seguro o nozinho aqui com esse meu dedo lá atrás e puxo mais uma, tá? Então, ficou um ponto alto em pé, sem ficar aquela marca de 3 correntes de novo que eu falei, expliquei anteriormente. Nessa carreira aqui, a gente ainda vai conseguir controlar os números, porque da próxima carreira para frente, a gente vai ter que fazer aumento aleatório, tá? Acredito eu. Vamos lá, vamos fazendo pra gente ver. Então, agora nós vamos fazer... Aqui a gente fez um solteiro e um de aumento. Um solteiro, né? Um solteiro é um ponto baixo e 2 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer aqui 2 pontos altos e um aumento, tá? A gente vai alternar. Então, vamos fazer um ponto alto em cada ponto de base, laçada, e o próximo vai ser aumento. Quer dizer, 2 pontos altos saindo do mesmo ponto de base. Até uma hora que essa lógica de fazer esses aumentos não vai funcionar e a gente vai ter que fazer o quê? Os aumentos aleatórios. Quer dizer, a gente vai ter que aumentar no olhômetro mesmo, para que ele fique, né, retinho daquela maneira que eu falei, sem babadar. Ó, 2 pontos altos e agora eu faço um aumento, tá? Um ponto alto, desculpa, 2 pontos altos e um aumento. Se você já quiser brincar com as cores, eu quero já trocar de cores, vamos trocar de cores só pra gente ver como que a gente faz essa troca? Eu vou cortar o fio aqui e vou pegar outra cor aqui, por exemplo. Nesse caso, gente, eu vou procurar um fio, ó, que tenha essa espessura bem próxima, tá? Não adianta você fazer um fio desse com um fio super grosso, né? Esse aqui, por exemplo, tá bem mais grosso, tá vendo, ó? Não adianta fazer um fio fino com fio grosso que seu tapete vai ficar todo torto. O que não é problema também, né? Porque a gente gosta de um tapete colorido e independente, ele não precisa ser perfeito. Mas se você puder fazer essa regulagem de fios, melhor. Vou ensinar vocês a fazerem um nó de marinheiro que eu faço sempre, tá? Para fazer essa emenda. Então, esse fio aqui, ó, da direita, ele vai por baixo. E esse da esquerda vai por cima, a gente vai fazer um X, tá? Da direita por baixo, o da esquerda por cima. Esse que veio por cima da esquerda, eu vou levar o fio lá para trás, ó, ele vai fazer uma alcinha, tá vendo? Vou cruzar lá em cima e vou passar por dentro. E vou fazer o primeiro nozinho, tá? Esse aqui, ó, que tava lá embaixo... Ele vai continuar lá embaixo, ó. Vai ser a mesma coisa, ó. Eu faço uma alcinha, cruzo lá em cima, ó. Vou fazer outro X, ó. Vou cruzar lá em cima e vou passar por dentro, fazendo um segundo nozinho, tá? E aqui você tem 2 nós. Você vai puxar os 2, ó. Esse aqui é o famoso nó de marinheiro. Ele não vai soltar de jeito nenhum. E aí a gente pode cortar bem rente, não tem problema, que ele não vai soltar, tá? Vou fazer de novo aqui pra vocês. Se você já sabe fazer, pode pular essa parte, mas eu sei que muita gente se confunde aí, ó. Esquerdo embaixo, direito em cima. Esse que tá aqui em cima, ele vai lá pra trás, ó, e vai cruzar lá em cima. Não adianta você vir aqui e fazer isso aqui que não vai dar certo, tá? Porque ele tem que passar por cima do fio, ó. Ele tem que passar por cima e aí você coloca pra dentro. Ele vai terminar pra lá, tá vendo? E esse aqui, o laranja que veio, tava lá embaixo, você não vai passar por cima, ó. Ele tá lá atrás, ele vai continuar lá atrás, você vai fazer vai fazer essa alça. Introduz passando lá por cima, novamente, não é por trás, ele não é assim, ele não tem que acabar virado para lá, ele tem que acabar virado para lá, pro lado de cá. Então, ó, cruzei lá em cima,
passei por dentro, ó, tá vendo que ele acabou virado pra lá? O da esquerda acaba virado pra cá, pra direita, e o da direita acaba virado pra esquerda, ó, tá vendo? E aí você puxa os dois, ó. Esse aqui é o famoso nó de marinheiro, tá? E aí você pode cortar, não tenha medo de cortar bem rente aqui. Vou continuar essa carreira, então, fazendo 2 pontos altos. E aí, o que aconteceu? O meu nozinho apareceu. E isso não pode acontecer, o nozinho tem que ficar lá pra trás. O que eu vou fazer? Eu vou desmanchar aqui, ó, o anterior. Vou dar uma apertadinha a mais nesse ponto, pra ver se eu consigo que o próximo ponto, ó, pronto. Tá vendo? Ele ficou lá pra trás, ele não vai aparecer, ó. Tá vendo? Se isso acontecer com você, esse nó tem que estar sempre para trás. Você vai desmanchando, vai dando uma tensãozinha a mais, vai mudando o ponto para você conseguir deixar ele lá para trás, que ele vai ficar lá atrás escondidinho, tá? E aí eu vou continuar essa carreira, ó. E agora eu vou fazer o ponto de aumento, o ponto alto de aumento, que são 2 saindo do mesmo ponto de base. E assim eu vou até o final, tá, gente? Fazendo essa sequência de um ponto alto, 2 pontos altos, tá? E você vê que essa mudança ficou bonita, ó, ficou bem, nem aparece, a espessura tá bem parecida, e então ele vai ficar retinho, bem bonito o nosso tapete. Te vejo lá no final dessa carreira. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, que é muito clássico, acontece demais, tá? É você tá trabalhando com seu fio, tá? E aí você vai notando que ele vai diminuindo a espessura, ó, até que ele chegou aqui, tá vendo? Uma falha no fio. O que eu vou fazer, ó? Eu vou cortar ele. E aí eu vou procurar aonde que, ó, aqui tem outro... Aí você vai andando com ele até você sentir que a espessura dele voltou. Então essa espessura voltou ao normal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o nó de marinheiro de novo. Tá? Vou fazer para ele ficar bonito, porque se eu continuar com ele fininho daquele jeito, ele vai ficar bem torto, vai ficar feio. Então aqui, ó, eu vou continuar na minha sequência. Ó, cheguei aqui no final da carreira. E aí eu vou fechar, fazer o fechamento invisível, tá? Pra trocar de cor. Ó, aí o que eu fiz aqui, ó, já coloquei, tá? Pra ver se não está embabadando, se meu círculo tá bonitinho, ó, tá retinho, não tá embabadando, então vamos pra próxima. A próxima carreira é todo em ponto baixo. Vou escolher uma cor pra gente fazer. Ponto baixo em pé, vou começar aqui com o nozinho na agulha, vou começar em qualquer ponto de base. Bom, gente, nessa próxima carreira, que é toda de ponto baixo, eu já vou começar com aquele esquema de aumentos aleatórios, tá? O que significa aumentos aleatórios? Eu vou mostrar na prática, mas é o seguinte, você vai no olhômetro e vê quando o tapete vai pedir a necessidade de um aumento, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou tentar colocar um ponto baixo em cada ponto de base. Se eu ver que o tapete está fechando, quer dizer o quê? A matemática eu preciso colocar mais pontos para ele abrir. E o contrário também, se ele estiver muito embabadado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir os pontos para ele ficar retinho, tá? Então a gente vai fazendo, eu vou mostrar para vocês na prática isso, tá? Então, a princípio, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Ó, gente, eu acabei essa carreira aqui, né? Como eu falei, eu fiz um ponto baixo em cada ponto de base e vocês viram que, ó, não precisou fazer aumento, ele tá retinho, certinho, tá? Então, nessa carreira aqui, a minha dica é o seguinte,
não faça o ponto muito tensionado. Se você fizer muito apertado, com certeza teu tapete vai fechar e você vai ter que colocar alguns aumentos aqui aleatórios, a cada 10, colocar um, né, não sei. Mas se você fizer assim com um ponto bem, né, bem relaxado, com a mão relaxada, bem frouxinho, ó, tá vendo que nem precisou colocar aumento, tá? E aí, gente, dependendo do tamanho que vocês forem fazer menor, até dá pra ser um suplá também, você pode fazer um conjunto de suplá de restos de fios, fica bem bonito, né? Então eu vou fechar aqui e vou pra próxima carreira. Já vou começar aqui com outra cor, tá? Essa é a próxima carreira. Como a gente fez essa carreira aqui toda de ponto baixo, a próxima vai ser só de ponto alto. Então, vou fazer aqui o meu nozinho na agulha, vou começar em qualquer ponto de base. E aqui, gente, já vou começar os meus pontos aleatórios, tá? Eu vou fazer no ponto alto, sem seguir padrão de, né, de cada 3 ou cada 4 fazer aumento, não. Eu vou fazendo aleatoriamente, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como eu vou saber quando colocar um ponto de aumento, tá? Fazendo pontos altos, tá? E a primeira indicação de colocar ponto alto é quando o seu ponto começar a deitar pro lado direito, tá? Ou se você for canhota, pro lado esquerdo, né? Mas aqui, ó, você tá vendo que ele não tá tão retinho. O fio, ele tinha que estar aqui, né? O ponto tinha que estar reto. E ele já está indo pra direita. Mas o que que eu faço? Primeira coisa que eu faço, eu dou uma ajeitadinha assim, ó, pra ver se realmente vai precisar colocar um ponto de aumento. Então, na minha visão, ainda não precisa colocar aumento. Eu posso continuar, acho que dá pra fazer mais 1 ou 2 pontos pra eu colocar aumento, ó. Tá vendo que ele começou a deitar? E aí você vê que ele também já começou, ó, a dar uma fechadinha. Então, o que que eu faço? Vou colocar um aumento aqui, que é 2 pontos no mesmo ponto de base. E aí você vai ver que ele vai começar a normalizar, ele vai começar a abrir de novo. E aí eu vou continuar fazendo o meus pontos altos. E sempre dando uma ajustada, dando uma olhada, né? Pra ver quando que vai precisar colocar de novo mais um ponto de aumento. Ó. Eu vou fazer mais um e vou colocar um aumento. Aí aqui, ó, ele já deitou, já tava meio que fechando, eu vou e coloco um aumento para ele voltar ao normal e ficar retinho, ó. E sempre vai olhando, colocando uma superfície lisa, né? Você vai ajeitando ele para ver a necessidade de colocar aumento no seu tapete. E isso, gente, olha, é muita prática, tá? Pode ser que você faça o seu primeiro aí e ele ainda não fique, né, totalmente reto. Ele babade um pouco, feche um pouco. Até hoje acontece comigo. Então, é normal, você vai adquirindo, né, esse olhômetro com o tempo de prática. Então, não se preocupe, não se cobre demais. Ó, aqui, tá vendo que ele já começou a fechar e ele já tá indo pra direita? Então, eu dou uma ajeitadinha aqui e já vou colocar um aumento aqui também pra dar uma regulada nessa carreira. E aí, eu quero trocar de cor, né? Porque já tá ficando tudo a mesma cor, né? Então, já vou trocar de cor nessa carreira, ó. Tá vendo como que tá retinho e bonitinho? Vou procurar aqui uma cor que seja semelhante a esse fio aqui. Eu tenho um restinho aqui, ó, só um tantico, ó. Conferir aqui, tá bem parecido as espessuras. E aí eu vou... Já fiz aqui meu nó de marinheiro, né? E vou seguir. Ficou, ó, o nozinho ficou para trás, ótimo. E vou continuar fazendo essa carreira até achar a necessidade, ó. Já tá começando a ir pra direita. Eu vou fazer mais um. Que aí ele deitou de vez, ó, tá vendo? Ele deitou de vez aqui, ó. Tá assim? Eu já venho e já coloco um aumento, tá? E aí você sempre dá uma olhadinha, gente. Coloca, estica na mesa e dá uma olhadinha. Às vezes você nem tem necessidade de colocar aumento, você coloca.
E aí é o que vai acontecer dele embabadar. Ó, vou continuando. Vou ajeitando. Precisa colocar aumento? Ainda não. Vou dar mais uns 2 pontos. Aí eu coloco um. Ó, começou a deitar, ó, tá vendo? Já deitou. O que que eu faço? Venho e coloco um aumento. Vamos ver se eu consigo acabar essa carreira com esse fio. Eu gosto muito de fazer em cima de uma mesa por causa disso, porque eu consigo sentir, ó. Eu vou fazer mais um. E vou fazer, ó, ele já desceu bastante para a direita e já começou a fechar. Então, eu vou fazer mais um aumento aqui. Opa! E aqui tá acabando o fio, bem no finalzinho, eu vou ter que trocar. Já vou emendar aqui esse marrom aqui, ó. Esse marrom tá da mesma espessura. Vou fazer meu nó de marinheiro. Ó, ele tá indo pra direita e vou fazer um aumento aqui. O nozinho ficou pra trás, tá tudo ok. Eu já vou, né, conferir aqui se eu vou precisar fazer mais um ponto de aumento. Aqui eu acho que não, deixa eu ver. Ele tá, ó, tá vendo que ele tá pra direita? Eu vou colocar mais um ponto aqui, fazer um ponto de aumento para ele fechar. Gente, como nós vamos continuar com o mesmo fio, né, a gente vai fazer aquela subida que eu mostrei lá na primeira carreira. Levo o fio lá para trás, porque a gente não, nós não estamos trocando de cor, vamos continuar com a mesma cor. E aí, ó, só dá uma puxadinha, volta no mesmo ponto de base e aí nós vamos começar com um ponto baixo, porque essa carreira, ela vai ser toda em ponto baixo, tá? E com o ponto baixo nós vamos tentar fazer novamente um ponto baixo por ponto de base. E se a gente achar que tá fechando, nós vamos colocar aumentos, tá? Então, vamos fazendo aqui, ó. Lembre sempre que essas carreiras de ponto baixo, você tem que soltar bastante a mão, deixar esses pontos bem abertos, tá? Não tensione, não aperte para ele não fechar. Eu vou fazer até aqui no final. Ó, gente, olha, gente, essa última carreira foi toda de ponto baixo. Eu fiz um ponto baixo por ponto de base, ó, não embabadou, deu certinho. Então, tá ótimo, tá? Vamos para a próxima carreira. Então, ó, eu já fechei aqui porque eu quero trocar de cor, quero passar para uma cor nova. Já fechei com o fechamento visível e vou passar e já vou mostrar para vocês como eu faço a próxima. Fiz aqui mais uma carreira e aí eu fiz propositalmente mais pontos de aumento, né? Eu coloquei mais pontos para vocês verem essa questão do embabadar. Como é que eu sei que o meu tapete está embabadando? É muito simples, porque ele vai criar essas ondas aqui, tá? Então, você vê, quando você colocar na mesa e for, né, para ver se tá retinho, vocês vão ver que, ó, fica essa onda aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que tem pontos de aumentos a mais, tem mais ponto do que deveria. Então, como é que eu faço, né, para consertar isso? Vou fazer, ó, eu vou colocar ele na superfície reta e vou apalpar, tá? Pode ser que ele esteja assim, ó, em vários pontos embabadados. O que que eu vou fazer? Apalpando e vou fazer aqui, ó, essa tronchinha aqui, dá pra gente ver aonde que ele tá, né, onde que ele tá mais embabadando. E aí eu vou contar aqui, ó, você amassa bem. E eu vou contar aqui aproximadamente quantos pontos de aumento eu devo tirar, porque eu vou desmanchar essa carreira
e vou diminuir tantos pontos. Aqui, por exemplo, eu diminuiria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sabendo, né, que ele tá embabadado e aqui aproximadamente 8 pontos, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar essa carreira toda e vou diminuir aí aproximadamente 8 pontos, né, ou ficar mais ligada aí na construção dessa última carreira. Então aqui, por exemplo, ó, se eu coloquei tudo ponto de aumento, tá vendo? Um ou outro eu não coloquei. Então eu já sei que eu desmanchando, quando eu for fazer essa carreira, eu vou colocar menos pontos de aumento, tá? Para ver se eu diminuo aqui esse embabadado, né? Para o seu tapete não ter esse probleminha. Achei tudo, tá? Vou começar. E aí faremos juntas de novo essa carreira, que é a última carreira que eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Para vocês continuarem seguindo essa lógica, né? Fechou o tapete, quer dizer que a gente tem que colocar mais pontos. E se ficou embabadado, como eu acabei de mostrar para vocês, a gente desmancha a última carreira e diminui os pontos de aumento para ele crescer uniforme, tá? Lembrando também, gente, que a tensão do ponto, ele influencia muito também, tá? No seu tapete. Então, às vezes você começa seu tapete num dia e seu ponto está mais tensionado. No outro dia você vai fazer, você tá mais relaxada, né? De repente até o psicológico também influencia muito nisso, né? O emocional da pessoa. Um dia você tá muito travada, tá acontecendo algum problema, a tendência é você apertar os seus pontos. No outro dia, né, passou o problema, passou a dificuldade, você tá mais relaxada, você relaxa nos pontos também. E isso vai ocasionar também, né, nessa questão da simetria do seu tapete. Às vezes você pode fazer muito apertado de um lado, mais solto de outro, e isso também vai interferindo, né, como eu falei, na simetria, né, na regularidade do seu tapete. Pode ser que seu tapete fique torto também pela tensão dos pontos. Então aqui eu comecei com 4 pontos altos. E aí eu vou fazendo até a hora, ó, tá vendo que ele já tá começando a entortar? Eu já vou colocar aqui um ponto de aumento. E aí eu vou seguindo, fazendo ponto de aumento. Ó, ele já tá fechando, tá vendo que ele já vai dando essa curvinha? Então, vamos lá colocar mais ponto de aumento. É bem no olhômetro mesmo, tá, gente? Não, como eu falei, não tem regra, não tem como fazer padrão, porque cada tapete, cada espessura vai, né, vai uma quantidade de pontos de aumento. Ó, aqui, tá vendo que ele tá fechando, ó? O que eu vou fazer? Vou colocar aumento, tá vendo que ele tá já indo pro lado direito? Aí eu vou colocando aumento aleatoriamente. Opa! O que a gente tira de lição da carreira passada que ficou embabadado, se a gente colocou muito ponto de aumento, vamos, né, desmanchar, refazer, colocando menos e distribuindo mais esses pontos de aumento na carreira, tá? Vou seguindo, vou fazer essa carreira inteira com vocês e mostrando aqui, ó. Ó, começou a fechar, dou uma esticadinha, mesmo esticando, ó, ele foi para a direita, vamos colocar ponto de aumento. E assim, a gente vai fazer em todas as carreiras. Ó, gente, cheguei no final dessa carreira aqui, ó, vocês estão vendo que bem aqui no final, ele ficou assim, né, aberto. Então, quer dizer que a gente vai colocar mais um ponto de aumento aqui nesse final, para ele ficar retinho aqui, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Deixa assim, só pra eu mostrar pra vocês aqui como que ficou, ó. Tá vendo? Essa carreira aqui, ó, não ficou nada embabadada, tá? Fui fazendo os aumentos aleatórios, respeitando a regrinha se ele tá caindo, sempre coloco ponto de aumento. E é isso, gente. Mais uma carreira finalizada aqui, nosso tapete, ó, suplá, tapete, tá ficando ótimo.
E eu só queria mostrar pra vocês, ó, esse aqui é um tamanho, por exemplo, aqui tá com 35. Esse aqui é um tamanho ótimo pra suplar, tá? Então, se você quiser fazer um suplar, o que eu faria? Eu vou mostrar pra vocês o que eu faria também no final do tapete, né? Se fosse um tapete. Eu acabaria aqui, ó, e faria uma carreira de ponto baixíssimo. Eu faria em volta dele todo um ponto baixíssimo, porque o ponto baixíssimo, ele dá uma pesada nas extremidades. Isso aqui eu faço em qualquer peça, tá? Se eu fizer de tapete ou fizer suplar, eu sempre acabo, até com cesto, eu sempre acabo com o ponto baixíssimo para dar essa pesada, como eu falei, e dar caimento para sua peça, tá? Eu vou fazer até o final, mostrar para vocês como que eu faço esse fechamento. Vou dar mais uma dica aqui quando você estiver fazendo ponto baixíssimo aqui, né, nesse final, não apertem muito esse ponto baixíssimo, tá? Deixa ele bem solto, porque se você fizer ele muito apertado, o que vai acontecer? Você vai, ó, vou mostrar para vocês, ó. Se você tensionar muito o ponto, fazer muito pequenininho, ele vai fechar, se você, né? Porque o que vai acontecer? É igual um elástico, você vai colocar um elástico em volta dele todo. Então, ó, olha a diferença aqui, vê? Deixa eu fazer mais um aqui para vocês verem, ó. Se eu tensiono, olha a diferença daqui para cá, ó, que tá bem soltinho, ó, tá vendo? O que dá caimento para sua peça é exatamente isso, ele tá soltinho, tá? Ele pesa mais e aí ele fica assentado. Se você apertar muito, ele vai fechar, tá? Então, observe o ponto de vocês aí, deixa bem solto, relaxa a mão de vocês. Bom, cheguei aqui no final, né, do meu ponto baixíssimo, fiz em volta dele todo e agora eu vou mostrar como que eu finalizo aqui para dar aquele acabamento mais bonito, tá? Também vai ser o fechamento invisível, só que ao invés de fazer fechando carreira, eu vou fazer aqui em cima, para mostrar para vocês, tá? É a mesma lógica. Então, ó, eu vou no primeiro ponto baixíssimo da carreira, vou colocar de fora para dentro, né? E vou levar esse fio lá pro outro lado. E aqui vai ser a mesma coisa, ó. Eu vou passar por baixo, ó, eu passo bem por baixo mesmo e vou aqui dentro, ó, da onde o meu fio tá saindo. Aí, então, se você tiver dúvida qualquer, é só ver a origem do fio, né, que eu levei lá para trás, e puxa isso daqui lá para baixo. E aí, o que eu vou fazer aqui? Como sempre, vou arrematar fazendo o meu nozinho aqui. E aí, eu vou passar aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês como que ficou também arrematado. Mas, basicamente, ó, ele tá pronto, aqui seria um suplá. E aí você pode continuar quantas carreiras quiser para fazer seu tapete. Bom, meninas, espero que tenham gostado dessa aula. Faço um convite aqui para vocês conhecerem os meus cursos online, conhecer o meu site. Nesse site, que também é um blog, tem muita informação para vocês. Eu estou sempre postando lá dica de empreendedorismo, criatividade, passo alguns padrões também que eu encontro por aí que eu acho interessante em compartilhar com vocês. Enfim, lá no meu site vocês podem encontrar tudo. Faço esse convite, se inscrever no canal, né, curtir o vídeo e deixar um comentário aí, me falar como que foi esse desafio de fazer esse tapete. Como eu falei, é realmente um desafio. Eu acho que a principal mensagem aqui deixar para vocês, para não desistirem, continuarem, persistirem e o resultado realmente é fantástico, tá? Então é isso. Gratidão por ter assistido essa aula e até a próxima.